vascaínos, bom dia meus amores, sem pânico nenhum. Sábado, um dia maravilhoso, né? Calor pra caramba aqui no Rio de Janeiro. Vamos para mais um cafezinho com o Portuga. Sejam muito bem-vindos todos aqui, não só vascaínos, todos que gostam de falar de Vasco, de futebol também, respeitar o próximo. É muito legal estarmos aqui para falar desse amor incondicional, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Galera, o Vasco com novidades, né? Novidades muito bacanas, né? Jogadores que vão dar opções para o treinador e que aí vai fazer, na minha opinião, humilde opinião aqui do Cirizinho, crescer os dois craques que nós temos, que é o Payet e o Coutinho, né? Eu ontem postei nas minhas redes sociais, né? Que eu sempre faço habitualmente todo dia, postei o Payet que eu queria que ele ficasse. Claro que a maioria quer que fique também, mas tem muito torcedor que também não quer, né? Porque vende aquela ideia de que o salário do jogador é alto. Gente, eu não entro nesse método de salário de jogador, sinceramente, cara. É o salário do cara, é mérito do cara. E a gente, o torcedor, nós somos tão machucados, o torcedor vascaíno, que a gente fica, de repente, se valendo, né? Se valendo de uma situação que não é legal em relação para a diretoria, fica numa zona de conforto, né? É mais fácil tirar um Payet que ganha 1 milhão e pouco, como falam, né? Como ganha o Payet. Fica mais fácil, mas em compensação você tira um jogador que tem uma criatividade maravilhosa. O Vasco, por que o Payet e o Coutinho não estão rendendo tanto como a gente espera? Gente, eu não tenho a menor dúvida também, porque o Vasco tinha poucas opções de jogadores de lado de campo. O Vasco não tem profundidade, o Vasco não conseguia fazer de repente um lançamento, uma invertida de jogo. Essa coisa era visível no clube. O Vasco está trazendo 3 jogadores com uma qualidade muito bacana, né? É o Nuno Moreira, o que chegou agora no aeroporto, inclusive agora de manhã, né? Tá chegando. Esse menino, o Garré, né? O Benjamin Garré, o argentino, o Lloyd, e também, eu tô falando, tem noção, 4. E na verdade agora também, ontem à noite, fomos pegos de surpresa, uma surpresa boa. O Brian Palacios, né? O colombiano que estava no Atlético Mineiro, que não foi bem lá, mas, gente, de verdade, é um jogador que vale muito a aposta. Por quê? Tem só 22 anos, jogador que tem muita qualidade, jogador também de lado de campo. Então você vai dar mais qualidade pro elenco. Que bom que a diretoria está se mexendo, gente, de verdade, porque a diretoria, ela passa a impressão de que ela se incomoda muito com críticas. As críticas são crítica de vascaíno, é para crescimento do seu clube, né? É igual um pai e a mãe quando um filho faz uma arte ou faz alguma coisa grave que os pais vão lá repreender porque quer o bem do filho. E o torcedor do Vasco é apaixonado pelo seu clube. Quando tá bolado é porque estão erradas as coisas, né? É simples assim. Não tem teoria da conspiração. Até eu mesmo sou um cara que fico muito à vontade de falar, pô, o presidente está eleito, que é presidente lá, eu votei nele, no meu humilde voto, e ajudei muitas pessoas a convencer para votar nele. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu quero ver um Vasco vencedor, entendeu? Então tem torcedor, fora o Payet, porque ele ganha muito. Gente, pelo amor de Deus, apaga essa ideia. Deixa o cara, sabe? Porque é isso que a diretoria quer, ficar na zona de conforto, aí tira jogador que é salário alto. Você vai tirar, aí olha só, o cobertor vai ficar curto, tá? Achamos jogador de lado de campo, agora tira os jogadores de criatividade? Não, deixa o Payet e o Coutinho até o final do ano, gente. Principalmente o Payet, né? Que o Payet o contrato acaba em maio, e o do Coutinho também, né? A verdade seja dita, no meio do ano. É para ficar com os dois, gente. Esse papo que um dia que tiver bem o Payet vai entrar o Coutinho, um dia que tiver o Coutinho não tiver bem vai entrar É assim, mas nós temos que ter um elenco robusto. Olha só, quem no futebol brasileiro tem um camisa 10 do nível de Payet e do próprio Coutinho? O Coutinho joga com a 11, mas ele é 10. Quem tem? O Vasco tem. Agora, o time tem, o Vasco tem, o clube, o futebol é coletivo, tem um elenco. E o Vasco estava muito confuso porque não tinha peças. Agora não, nós estamos acertando a defesa, que esse Lucas Freitas caiu como uma luva, né? Acho que a maioria, deixa os comentários aí, Lucas Freitas é uma grata surpresa, tá? Eu mesmo fui um que martelei, falei, pô, reserva do Juventude, cara, o moleque entrou com autoridade, pra mim não sai mais do time, não sai mais. Aí tem um outro companheiro de zaga que a gente agora vai entender se vai ser o João Vitor, porque o João Vitor está sendo sondado foi sondado pelo Cruzeiro, agora está sendo sondado pelo Atlético Mineiro, mas enfim, mas nós estamos acertando a defesa, o meio campo mais robusto, que agora o Garré joga pelo meio também, né? Por dentro também joga nas beiradas de campo, e agora vem o Lloyd, se Deus quiser, que o Lloyd está tendo uns embróliozinhos aí, mas espero que venha, jogador que o Vasco precisa de uma nitroglicerina, sabe essas bombas relógio que tira o pino da granada e joga? O Vasco está precisando de um jogador assim, para sacudir o torcedor.
E o Lloyd é a cara do Vasco, estou muito convencido disso. Espero que a diretoria consiga, porque a diretoria quer o jogador. O que está pegando lá é o clube turco que não está liberando, uma pena. Tomara que libere, porque ele também não quer ficar lá o angolano, que o angolano também só fez merda, né? Pô, ele ficou lá, as lives dele foi só para detonar o clube, aí pilhou os caras lá. Mas tomara que venha, né? Então o Vasco está num caminho bacana. Então, gente, apaga essa ideia de fora Paê. Que fora Paê, gente? É hashtag Paê no Vasco. O Coutinho no Vasco, eu quero os craques, meu irmão. Você dá um leque de situações pro treinador, entendeu? Aí você pode cobrar agora do Carille, sim, né? Porque eu gosto do Carille, fiz apologia ao Carille quando ele veio, né? Eu queria o Renato Gaúcho, todo mundo sabe da minha preferência. O Renato Gaúcho, para mim, é o treinador, é minha referência. Não veio. Eu acho que não chegou junto como tinha que chegar, porque esse treinador é caro. Aí desses treinadores que estavam sobrando, sobrou o Carille, que se especularam, o Carille veio, eu gostei, porque é um jogador é um treinador que tem ideias de jogo, e eu gostei dele, mas tá meio confuso o trabalho dele, né? Mas por falta de peças. Vamos ver agora não tem desculpa, né? Então vamos com tudo, e se Deus quiser, o Vasco vai acertar aí esse próximo trimestre para nós sermos muito felizes, que o torcedor merece muito. Pessoal, Campeonato Carioca amanhã, meu Deus, o Vasco precisa inclusive de passar de fase para quê? Para justamente isso aí, ó, os jogadores que estão chegando já entrarem na semifinal, né? Quem sabe talvez seja contra o Flamengo, se o Vasco ficar em quarto. Né? Vai depender muito de resultados. Gente, qual é a situação? Qual é o quadro, o diagnóstico do paciente Vasco da Gama? O Madureira joga com o Nova Iguaçu no campo do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu tem chances remotas, mas tem. O Madureira tá em terceiro lugar. Se o Madureira ganhar, ferrou, porque o Vasco vai ter que ganhar do Botafogo, fazer certa quantidade de gols que o Fluminense não ultrapasse. É complicado, entendeu? Então, se o Madureira ganhar, o Vasco, eu me arrisco a dizer que o Vasco dificilmente se classifica, porque o Fluminense não vai dar mole com o Bangu, que já está rebaixado, né? Já em final de festa. Acho pouco provável. É cheiro de goleada. Então tem que secar o Madureira, não tem jeito. Sendo assim, o Vasco na semana que vem estará na semifinal, vai fazer muito bem pro nosso... pro elenco, pro clube, pro torcedor que tá tão machucado, nós estamos tão machucados, gente. Nós merecemos ser um pouquinho felizes, né, galera? O vascaíno quer tão... Ele tá sofrendo tanto, ele quer tão pouco, ele quer ser feliz um pouquinho, ele quer passar de fase, ele quer ter algum jogo memorável, não ter o que a gente aconteceu com o Flamengo no sábado, que foi triste. O placar foi um placar normal, 2-0, mas triste o modo que o Vasco jogou. E o Vasco, não é que o Vasco jogou sem vontade, não. Jogou com vontade até demais, mas é a qualidade dos caras que hoje em dia é muito mais que a nossa. E tem torcedor do Vasco querendo que saia Paê e Coutinho. Gente, acordem. Não façam uma situação dessa. É o contrário. É para fazer o elenco ficar robusto e eles têm que jogar. Simples, tem que estar no elenco. Simples assim. Se vai jogar os dois, se joga um. Se não joga os dois em determinado momento do campeonato, da sequência dos jogos, ok. Mas esses caras têm que estar no elenco, gente. O Vasco é o único clube que o torcedor não quer um jogador de talento. Desculpe, é uma opinião. Eu respeito quem não concorda, mas eu acho isso um absurdo. Eu acho isso uma atrocidade, você querer descartar Felipe Coutinho. Beleza? Bom, é a minha opinião. Vamos embora, gente. Amanhã o jogo é 6h30, né? Vai ser uma loucura, eu tô aqui ansioso. Mas se Deus quiser, o Vasco vai se classificar e a gente conquistar esse Campeonato Carioca, que pra gente vai fazer muito bem. Não é a competição mais importante do ano, lembrando isso, mas é sim uma competição que você levantar um caneco, né? Ó, você levantar um caneco ia dar um upgrade para nós muito grande, uma autoestima, e aí a gente pega confiança, porque o futebol também é muito mental, né? Muito psicológico. Futebol, o jogador começa a pegar confiança, um abraço, vai embora. Você vê que o início do Campeonato Carioca nosso foi desastroso, a gente empatou com o Sampaio Correia, com o Bangu, beleza, era o time em reserva, depois o time principal empatou com o Volta Redonda, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Flamengo, então isso também é o mental, que o jogador começa a perder a confiança, então nada melhor do que com o que volta por cima, ganhando, sendo campeão carioca. É o que o torcedor vascaíno espera. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Cafezinho com Portuga, esse sábado maravilhoso. Calor é esse, hein, parceiro? Mas vamos embora, vamos com tudo. Saudações vascaínas. É muito bom ser Vasco. Fui!